Muito bem. Para além de tudo que discutimos em nosso último vídeo, a consequência mais importante da Segunda Guerra Mundial foi a emergência de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Países que vão se constituir econômica e politicamente dentro de modelos completamente antagônicos. E não apenas antagônicos, mutuamente excludentes. Uma vez que a ideologia socialista nasceu numa luta para a superação do capitalismo. Por isso que a ordem internacional no pós-Segunda Guerra Mundial será marcada fundamentalmente pelo confronto bipolar entre essas duas superpotências que vão expressar ideologias antagônicas. E esta ordem internacional, situada entre os anos de 1945 e 1991, será chamada de o período da Guerra Fria. Intervalo, aliás, conhecido pelos nossos colegas da geografia como a fase da velha ordem mundial. E as raízes da Guerra Fria podem ser encontradas nos tratados de paz do ano de 1945, naqueles que nosso último vídeo chamamos de tratados de Yalta e Potsdam. Porque esses dois tratados, como dissemos, dividiram a Europa em zonas de influência. Numa zona sob a influência estadunidense e numa zona sob a influência soviética. Acontece que essas duas superpotências, no pós-Segunda Guerra Mundial, vão se esforçar por ampliar essas suas zonas de influência. E é essa que será a característica fundamental do período da Guerra Fria, que, aliás, será assim conhecido porque Estados Unidos e União Soviética serão detentores de armas de destruição em massa, principalmente a bomba atômica. Isso impossibilitará essas duas superpotências de se enfrentarem diretamente nos campos de batalha. Por isso que, se essa será uma guerra política e, sobretudo, ideológica, a Guerra Fria se caracterizou, portanto, por uma guerra sem enfrentamento militar direto, na qual a propaganda será um elemento fundamental nessa disputa. Entretanto, temos que ter uma visão crítica sobre a expressão Guerra Fria ou guerra sem guerras, porque ela pode nos fazer pensar que durante este intervalo o mundo esteve carente de conflitos militares, o que não foi o caso. O mundo esteve marcado por guerras constantes e praticamente ininterruptas. Porque se Estados Unidos e União Soviética não se enfrentaram diretamente nos campos de batalha, essas duas superpotências se enfrentaram indiretamente nos vários conflitos em que capitalismo e socialismo estiveram em lados opostos. Foi o caso da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, da Guerra do Afeganistão e das várias guerras de descolonização na África e na Ásia, em que Estados Unidos e União Soviética davam suportes aos lados beligerantes antagônicos. E por mais que nós já saibamos o final da história, ou seja, a Guerra Fria se encerra em 1991 com o colapso da União Soviética e com a vitória dos Estados Unidos, no início da Guerra Fria não parecia que as coisas se dariam desta maneira, porque tivemos no pós-Segunda Guerra Mundial uma expansão inicial do mundo socialista, começando pela satelitização do leste europeu pela União Soviética. O leste europeu será reconstruído em moldes socialistas após a Segunda Guerra Mundial. E no ano de 1949, um dos maiores países do mundo, a China, após o triunfo da Revolução Socialista Chinesa, também vai integrar o campo do mundo socialista. E no auge do poderio internacional do mundo socialista, em meados dos anos 60, nós teremos aproximadamente 1/3 da população do planeta situado dentro deste campo de países caracterizados pela existência de economias centralmente planejadas, ou seja, um Estado dirigente, regulador e planejador da economia, bem como países caracterizados politicamente por um estreito vínculo burocrático entre um partido único e um Estado. Partidos, aliás, caracterizados por uma forte hierarquia e um caráter profundamente autoritário e também pela existência de líderes de um forte perfil personalista e também autoritário. Acuado que estava o mundo capitalista pela expansão dos seus antagonistas, os países deste bloco vão tentar se afirmar através da criação de um modelo capitalista que tente vencer o inimigo socialista no seu próprio terreno. O que nós queremos dizer com isso? Se o socialismo prometia o bem-estar e a emancipação do proletariado contra a exploração do capital, os países do mundo capitalista, ao longo dos anos 50 e 60, vão buscar afirmar um modelo de capitalismo que ficou conhecido como capitalismo de bem-estar social, ou chamado welfare state, na sua expressão anglófona mais consagrada.
E este capitalismo, que em grande parte herdou a experiência do que foi o New Deal nos Estados Unidos, também se caracterizou pela existência de um Estado forte, de um Estado regulador, que buscava principalmente promover o pleno emprego e também garantir serviços públicos de qualidade, sobretudo nos campos da saúde, educação, transporte e previdência social. No entanto, não vamos nos iludir. Este modelo de capitalismo não se afirmou em todas as nações que pertenceram a este bloco. Isto se caracterizou principalmente nos chamados países centrais do capitalismo, nas potências industriais do hemisfério norte, como, por exemplo, Estados Unidos, os países do Ocidente Europeu e também no Japão. E por fim, eis aqui uma constatação muito importante. Se a Guerra Fria se caracterizou pelo embate bipolar entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, nós podemos concluir que o período que chamamos de Era da Catástrofe, entre 1914 e 1945, levou ao colapso da hegemonia mundial um dia exercida pelos países do continente europeu. Por isso que o período da Guerra Fria marca a decadência político-militar da Europa. A Europa vai se tornar, seja na sua parte leste, seja na sua parte ocidental, uma espécie de protetorado ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Por isso que aquelas duas potências europeias, Inglaterra e França, que um dia foram detentoras das maiores possessões coloniais na África e na Ásia, serão países que não vão mais conseguir sustentar militarmente os seus impérios coloniais. Por isso que uma das marcas mais importantes da Guerra Fria será o colapso daquele que chamamos de neocolonialismo. E um dos fenômenos mais importantes da Guerra Fria foi a chamada descolonização afroasiática. Fenômeno, aliás, tão importante que vai abrir o nosso próximo módulo. Por enquanto, a gente espera que vocês tenham entendido, a gente espera que vocês tenham gostado. Bons estudos!